Cumprimento a toda a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a todos vocês, que mesmo sem poder estar presencialmente conosco, mas tem nos acompanhado através das redes sociais. Como o pastor presidente bem falou, da qual eu agradeço pela oportunidade de poder estar ministrando neste púlpito mais uma vez. Hoje eu quero compartilhar com vocês um estudo sobre, um breve estudo, né? Não é um estudo, um breve comentário sobre o profeta Jonas. Não sobre o livro de Jonas. Uma coisa é falarmos sobre o livro do profeta Jonas, outra coisa é falar da pessoa. E nós queremos falar de Jonas e não do livro. Amém? Então, é preciso deixar clara essa abordagem. O livro de Jonas tem apenas 4 capítulos, somente 4 capítulos. Dá para ler assim, menos de meia hora, né? Eu levo, acho que 5 minutos, 10 minutos para ler esses 4 capítulos. Você tem que ter o hábito de leitura. Quem não tem um hábito de leitura vai demorar mais um pouquinho, mas quem está acostumado a ler bastante, consegue ler rápido e reter, porque nem todos conseguem ler rápido e reter. Quantas vezes a gente tem que analisar um contrato dessa grossura, né? E a gente tem que ler e depois nós explicar para o chefe, antes de ele assinar. E ele pergunta, você leu? E tem que saber os pormenores, as letrinhas pequenas. Mas não dá para você ficar o dia todo lendo, você tem que criar esse hábito de ler, né? Esse hábito de leitura, isso é muito importante. Então, quanto mais você se acostumar a ler, você vai gostando de ler, e daqui a pouco você vai ler rápido e reter. É isso? Mas eu quero convidar a amada igreja a abrir suas Bíblias no livro do profeta Jonas. Jonas, ele é vizinho de Miqueias, né? É vizinho de Miqueias, assim, vizinho de parede, né? Está lá encostadinho com Miqueias, antes de Miqueias, Jonas, Miqueias, né? Então, convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro do profeta Jonas. Jonas, o livro do profeta Jonas faz parte da classificação dos 12 profetas menores da Bíblia, né? Jonas, capítulo 1. Já que vamos falar desse personagem, tanta gente fala mal de Jonas, né? Hã? Tem personagem na Bíblia que a gente só fala coisa boa e ele tem um monte de defeito. E tem outros que tem um monte de coisa boa, mas a gente também só encontra defeito, né? O contrário. Então, a gente precisa ver os dois lados, né? Eu não estou aqui nem para falar mal de Jonas e também nem para ser o advogado de Jonas. Falar da palavra como ela é, né? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e, descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Querido Deus, bondoso Pai, somos muito gratos ao Senhor pela oportunidade que Tu nos proporciona, nos concede de estarmos aqui, neste lugar, nesse santuário, para aprendermos mais da Tua palavra. Te pedimos que o Teu Espírito Santo nos cubra com o Teu manto de graça, de bondade, de misericórdia, e decodifique e nos traga, ó Senhor, luz sobre o texto que acabamos de ler e outros que ainda estaremos lendo, para a glória e nome e honra do Teu nome, do nosso amado Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Podeis tomar vosso assento, irmãos.
Nós queremos, nessa abordagem, falar sobre o profeta Jonas, destacando o amor de Deus e o amor que precisamos ter pelo próximo. Porque há muitas pessoas que conhecem Deus, como vou falar aqui, como Jonas conhecia, ouve a voz de Deus como Jonas ouvia, tinha uma certa intimidade com Deus como Jonas tinha, ele experimentava o amor de Deus como Jonas experimentava, mas faltava a Jonas aprender a amar o próximo como Deus estava querendo que ele aprendesse. E isso é muito importante, essa questão da compaixão, essa questão da misericórdia, esta questão do perdão, que muitas vezes achamos que nós aprendemos, que nós compreendemos, mas quando nos é imposto essa situação, ou nos é cobrado essa graça, nós não encontramos dentro de nós. E é isso que eu quero destacar nesse breve estudo, o amor de Deus e o amor que devemos ter pelo próximo. Não adianta nós dizermos que amamos a Deus e não amamos o próximo. Não adianta dizer que amamos a Deus e não temos compaixão para com o próximo, porque foi isso que Deus ensinou no livro de Jonas. E se vocês ler todos os 4 capítulos de Jonas, perceberá que o livro de Jonas, ele termina com a pergunta. E a pergunta que é realizada no livro de Jonas, no último versículo de Jonas, ela é feita pelo próprio Deus. Deus, ele encerra ali, Jonas encerra o seu livro com um questionamento feito pelo próprio Deus. E justamente um questionamento que nos leva a uma reflexão a respeito da compaixão que devemos ter para com o próximo, e ele nos ensinando essa compaixão. É o último versículo de Jonas. Então, quando eu era criança, eu ouvia muitas histórias da escola bíblica, né, sobre Abraão, José, Moisés, Davi, e tantos outros personagens tão importantes da Bíblia. Mas eu também cheguei a ouvir história do profeta Jonas, que teria passado 3 noites e 3 dias no ventre de uma baleia. Isso para uma criança é muito forte, né? É muito forte para uma criança entender essa questão. Como pode um homem passar 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia e continuar vivo? Mas eu ouvi. Então, depois de muitos anos, já convertido, pude ler por diversas vezes o livro, novamente, do profeta Jonas, e me aprofundar sobre esse importante personagem. E é interessante o quanto de ensinamentos podemos tirar de um livro que tem apenas, como eu falei, 4 capítulos. Nesses 4 capítulos, podemos tirar lições importantíssimas que a aplicar nas nossas vidas nos dias de hoje, no século 21. O intuito do texto é facilitar, o intuito desse estudo é facilitar para os irmãos que nos acompanham o entendimento da história e oferecer para nós uma reflexão para a nossa vida e para os dias de hoje, das questões que são abordadas no livro. Vamos falar um pouquinho, um breve resumo do livro de Jonas. Jonas era um profeta muito conhecido em Israel. Abra a Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. 2 Reis, capítulo 14, 25. Jonas não. Muita gente lê o livro de Jonas e acha que Jonas não tinha um ministério, Jonas não era um profeta com um ministério, que o único episódio que aconteceu na vida dele só foi esse, narrado aqui
nos 4 capítulos. Não, Jonas, ele tinha um ministério, ele era um profeta conhecido, um profeta reconhecido em Israel, um profeta renomado em Israel. Ele tinha a sua atuação como profeta, assim como os outros profetas. A vida de Jonas não se resume apenas nesses 4 capítulos do livro de Jonas. Bem da verdade, esses 4 capítulos teve o propósito de mostrar aquele episódio específico, o grande amor de Deus para com o ser humano. Agora, veja no capítulo 14, segundo Reis, versículo 25. Diz assim: também este estabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério. Ele tinha um ministério? Tinha. Pelo ministério de seu servo. Olha como Jonas era conhecido: servo do Senhor, profeta e servo do Senhor, né? Vamos ver se é o mesmo Jonas, filho do profeta Amitai. E Jonas capítulo 1 diz que, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de quem? Amitai. E em 2 Reis diz que Jonas era filho de profeta. Como se hoje disséssemos que uma pessoa nasceu em berço evangélico, né? Como muitos dizem, né? Jonas, ele nasceu na casa de profeta, filho de profeta, exercendo, deu continuidade o ministério profeta do seu pai, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Éfer. E aqui fala do reinado de Jeroboão II, filho de Joás, do reino do norte. Então, Jonas era um profeta do reino do norte, e ele tinha um ministério, tá? E agora o Senhor, praticamente ele pega uma peça, né? Chega para ele: Jonas, você vai pregar justamente a nação que destrói a nação que a Síria, justamente é a nação que ela comete o reino do norte. No século VII antes, né, da era cristã, o rei Sargão II, né, entrou em Samaria, e foi na época do rei Oséias, né, e levou todos cativos, e trouxe povos de tudo quanto é nação, e introduziu lá em Samaria. Então, o povo assírio, povo terrível, povo que depois foram conquistados pelos babilônicos, né? E agora, Jonas vai à grande cidade de Nínive. Agora, uma coisa interessante, que alguém fala assim: Jonas não foi pregar em Nínive porque ele teve medo. Jonas não foi pregar em Nínive porque ele achava que eles não mereciam. Olha, a palavra que Deus deu para Jonas não foi uma palavra de consolo, de restauração, uma palavra de vida para o povo de Nínive. Vai lá e diz que eu vou destruir aquela cidade. Só diz isso. Vai lá e diz que eu vou destruir, que o pecado dele já chegou aqui e eu não suporto mais. E eu vou derramar juízo sobre aquele povo. Só isso que eu quero que você fale, não quero que você fale mais nada, só fala isso. Vai lá, diga aquele povo que eu estou derramando juízo sobre eles. Imagina agora, Deus diz para você: agora você vai em rede nacional agora, dizer para o Brasil que chegou a hora do juízo, chegou a hora que Deus vai derramar o seu juízo sobre a nação. E não há mais jeito, não há mais penitência a ser feita. Imagina, eu não, será? Que negócio é esse? Eu dar uma palavra dessa para toda uma nação? Mas Jonas tinha um ministério, Jonas tinha uma vida de profeta. Ele conhecia a voz de Deus, ele sabia muito bem quem estava falando com ele. Deus falou com Jonas, tanto é que
Deus falou com Jonas, e Jonas entendeu que era Deus que estava falando com ele, que ele decidiu fugir. Quem foge é porque está com medo de alguém. Ninguém foge se não estiver com medo. Você só foge se estiver com medo. Você só foge se a pessoa que você está com medo tem mais poder do que você. Senão você não foge. Logo, se Jonas fugiu, porque ele sabia muito bem quem tinha lhe dado a ordem. Se Jonas fugiu, ele sabia muito bem com quem ele estava tratando. E o texto bíblico diz que ele fugiu do Senhor. Fugiu, né? Então, se ele fugiu, porque ele tinha certeza quem é que tinha falado com ele. Jonas não tinha dúvida que foi o próprio Deus que tinha lhe dado a ordem para ir até Nínive. Então, o que ele fez? O profeta fugiu da presença do Senhor. Deus manda ele ir para o norte. Ele vai lá para Tarsis, querendo ir para Tarsis, já quase chegando na Espanha. Caminho totalmente averso, totalmente diferente. E não é diferente nos dias de hoje, quantas vezes Deus nos chama para uma missão, um propósito, uma direção, seja na vida profissional, seja na vida eclesiástica, seja na vida pessoal, familiar. Deus nos dá uma direção, mas nós resolvemos fugir. Nós resolvemos fazer, proceder e agir de forma completamente diferente dos desígnios, dos propósitos, da vontade de Deus. E muitas vezes achamos que estamos nos escondendo de Deus, achando que não vamos ser encontrados, achando que Deus não nos cobrará quando Ele nos deu uma direção e estamos caminhando na direção contrária. Toda vez que um homem pega um rumo diferente daquele que Deus traçou para ele, o resultado não é satisfatório. Não é feliz o homem que desobedece ao Senhor. E quantos estão sofrendo? Quantos estão tendo perdas? Quantos estão tendo que dar aumentou o tempo da sua caminhada para alcançar os seus propósitos, seus objetivos, porque ele saiu do prumo, saiu do rumo, saiu da vontade, do centro da vontade de Deus. Agora tem que alcançar, correr atrás do tempo perdido, simplesmente porque não obedeceu à voz de Deus. Perdeu o tempo. E agora, né, ele poderia ter ido para Tarsis de navio, confortável, bem, como ele estava lá no navio dormindo, né? Ele podia estar indo dormindo para Nínive, mas não, preferiu dormir, indo numa direção contrária à vontade de Deus, achando que está tudo certo. Né? Então, você tem duas maneiras de obedecer à voz de Deus. Obedecer tranquilo, feliz, alegre, como ele poderia estar, tirando aquela sonequinha, né? Se Deus mandou eu ir, eu vou ir lá, Ele vai se responsabilizar. Pronto. Mas não, eu vou desobedecer a Deus. Então tá bom. Agora você vai, mas você não vai mais no navio confortável. Você não vai mais, irmãos, quem já abriu um peixe aqui? Acho que todo mundo já viu como é que é um peixe dentro, as vísceras de um peixe, etc. Agora você imagina aquilo por dentro, uma baleia. Hã? Ou você acha que aquilo por dentro é um túnel? É uma caverna aberta, assim, que você vai ficar sentado lá, e vai estar tudo bonitinho, beleza, tal, e afastado? Você acha que ele ficou lá sentado numa poltrona? Você acha que ele ficou com máscara de respiração lá? Hã? Você imagina se Deus toca ali naquela baleia, de ela dá uma surra em Jonas. Você já viu como uma baleia, quando está animada, ela faz lá na água? Ela sai assim da superfície, daquele pinote e cai de costa. Pum! Imagina se ela... eu não sei, o texto bíblico não diz, mas vai lá, Senhor, se o Senhor tocou na baleia para engolir Jonas, né? Agora, dá um sacode nesse camarada aí, que ele está merecendo, dá um sacode. E a baleia pulava, e se jogava na água, jogava aquela águazinha para cima, e Jonas está lá. E o texto bíblico diz que ele dizia assim, eu do inferno gritei. Ele achou que já estava no inferno.
você calcula o cheiro, a escuridão, não tem luz. Aquilo grudado no seu nariz, aquela coisa gosmenta, aquele cheiro enorme, e a baleia se locomovendo. Irmãos, isso só é possível por milagre, tá? Talvez aqueles que estejam nos acompanhando nas redes sociais, pode assim, que conversa é essa, pastor, que um homem ficou dentro do ventre de um peixe? Se a Bíblia diz se a Bíblia dissesse que o peixe estava fazendo a mesma coisa dentro do ventre do homem, eu acreditaria, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e eu sempre creio na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem um poder criador. Se ele fala, se não existia, passou a existir. Então, tudo que Deus diz, pode acreditar, porque não sai nada da boca dele sem que não aconteça, porque da voz de Deus tem um poder criador. Ele é o único que pode fazer isso, tá? Então, eu acredito que, piamente, no texto bíblico. Por isso que tem esse livro na Bíblia, tá? E uma coisa interessante do livro de Jonas, é que você veja que Deus usou a desobediência de Jonas para a conversão de algumas pessoas, né? Quantas vezes a situação de um crente que está fora do prumo, fora do rumo, né? Deus pode usar até essa situação para levar outras pessoas a entender os desígnios e o propósito de Deus. Veja, Deus levantou, o que é que Deus quis fazer ali? Mostrar para o desobediente o que era compaixão, mostrar para o desobediente o que é amor, mostrar para o desobediente o que é temor, porque o texto bíblico diz que quando o Senhor começou a usar o vento, o mar, a maré para dar pancada no navio, de forma que o navio estava quase na pique, os marinheiros creram em Deus, os marinheiros se converteram a Deus. A Bíblia diz que eles eram de diversas nações e tinham seus deuses, começaram a clamar os seus deuses, mas quando viram que não dava certo, eles se voltaram para Jonas e perguntaram: Jonas, que tens dormente? Olha só, que tens dormente? O mundo está se acabando e você dormindo. Quem é você? Quem é o teu Deus? Clama o teu Deus, que já clamamos o nosso, não resolveu. Estamos indo a pique. Ele diz: eu sou Jonas. Eu sou servo do Senhor, Jeová. Eu sou profeta. Só que eu estou dormindo. E em desobediência. Os homens ficaram desesperados. Eles agora deixaram de acreditar nos seus deuses, começaram a acreditar no Deus de Jonas. Então, você clama o teu Deus, porque o teu Deus está aborrecido conosco. Porque o navio vai afundar, e o teu Deus está aborrecido com a gente. Começaram a pedir perdão, começaram a se humilhar, começaram a se converter. Aí, Jonas, pera, Deus não está aborrecido com vocês, não. Deus está aborrecido é comigo. É comigo, não é com vocês não. Eu sou o causador deste mal, eu que estou causando todos esses infortúnios para vocês. Ó, irmãos, um crente em desobediência, um crente distante da vontade de Deus, um crente quando se desvia do propósito de Deus, ele acaba trazendo problema para a sua família, ele acaba trazendo problema para os seus parentes, ele acaba trazendo problema para os seus colegas de trabalho, ele acaba trazendo problema para os seus vizinhos, ele acaba trazendo problema para a sua igreja. O crente, quando está no estado de desobediência, ele é um grande problema. Porque onde esse homem for, onde essa mulher for, ela está debaixo da ira, debaixo da desobediência. E debaixo da desobediência ela só vai atrair problemas, e não bênçãos. E todos que estiverem do lado vai ser prejudicado, porque não está debaixo da bênção. E às vezes eu vejo pessoas na desobediência, ainda tem gente que segue, né? Segue.
segue pastor na desobediência, segue membro na desobediência, segue líder na desobediência, e quem segue pessoas que estão na desobediência, vai acabar entrando debaixo do guarda-chuva da ira e não da bênção. E aqueles marinheiros estavam ali ao ponto de perder suas vidas por causa de um desobediente. Mas, por ele ser profeta e conhecer a vontade de Deus, e ele entendeu que não tinha outra maneira a não ser se jogar nos braços de Deus. Me joga no mar. Jonas queria morrer? Queria se suicidar? O propósito de Jonas era suicídio? Senão alguém pode dizer, me joga no mar, eu quero se suicidar. Esse é o propósito de Jonas? Jonas não sabia se caísse no mar ia ser morto? Hã? Ou Jonas era peixe? Hã? Se é de morrer vocês, que eu me entregue ao Senhor. É o Senhor que está cobrando, é o Senhor que está batendo na porta, é o Senhor que está sacudindo o navio, é o Senhor que está irado, e eu vou me jogar nos braços dele, e agora, eu vou entrar agora no juízo divino, e agora, é com ele, é com ele, é com ele, e a Bíblia diz que dura cair nas mãos do Deus vivo. Não tem quem possa tirar você das mãos de Deus. Muitas vezes achamos que todos os infortúnios da nossa vida é o adversário, é o diabo. Não estou aqui advogando em favor do adversário, não. Que a Bíblia diz que ele veio matar, roubar e destruir. Mas muitos dos infortúnios da nossa vida, muitos dos problemas da nossa vida, nós mesmos que causamos, nós mesmos que provocamos, nós mesmos que atraímos esses problemas para nós por causa das nossas atitudes, por causa da nossa desobediência, por causa da nossa não observância à voz de Deus e digno de Deus. E muitas vezes estão debaixo da maldição, não porque o diabo, nós procuramos aquilo. Nós procuramos. E a única maneira de resolver essa situação é com arrependimento, confissão e humilhação. Porque quando alguém está na mão do diabo, tem Deus para tirar. Mas quando alguém está na mão de Deus, quem tira? Quem tira? Era o problema de Jonas. Porque ele estava em desobediência. Jonas conhecia Deus. A primeira parte deste estudo é dedicada a quebrar uma imagem de que temos, de que Jonas era apenas um desobediente qualquer. Não, ele era um profeta, um servo de Deus, um homem honrado, respeitado. Mas até os homens respeitados, honrados, que ouvem a voz de Deus, pode ter o seu estado de desobediência. Veja o caso de Davi, veja o caso de Moisés, veja o caso de Abraão, tantos personagens bíblicos, homens que conheciam a Deus, que eram fiéis a Deus, que ouviam a voz de Deus, mas teve os seus momentos de desobediência. Isso é para provar para todos que nós devemos estar em constante vigilância e não abaixar a guarda e acharmos porque somos profetas, acharmos porque somos pastores, acharmos porque somos vasos, porque somos usados por Deus, não estamos sujeitos a errar, a desobedecer, a irritar e a provocar a ira de Deus sobre nós. Precisamos ter cuidado. Ele não era uma pessoa qualquer, Jonas. Era um profeta levantado por Deus no meio do povo, para pregar o arrependimento a um povo contaminado pelo pecado. Não é muito diferente nos dias de hoje. O próprio Jesus cita Jonas como um dos personagens importantes da Bíblia, em Mateus capítulo 12, versículo 39. O problema de Jonas não estava no quanto este conhecia o Senhor, mas sim no quanto o seu coração estava à vontade de cumprir o chamado de Deus. Aliado
com uma grande comissão, em Mateus capítulo 28, versículo 16 ao versículo 18, entendemos que o nosso chamado está em pregar o Evangelho, que é a salvação mediante o arrependimento dos pecados e a fé em Cristo. Mas o que Jonas fez? Fugiu. Muitas pessoas apontam que Jonas fugiu por medo da maldade dos ninivitas. A Bíblia Sagrada não deixa isso claro em nenhum lugar. São conjecturas. O texto da margem, aí sim, o texto da margem, para que entendamos que Jonas fugiu apenas por se negar a cumprir aquilo que Deus, que é soberano, determinou. Havia planejado como missão para ele, não vou fazer, não quero fazer. A tentativa de fugir da presença de Deus é inútil, sendo o Senhor onipotente e onipresente. Entendemos que Ele está em todo lugar e tem poder para cumprir toda a sua vontade da maneira que lhe for mais aprazível. Eu já preguei aqui em ocasiões anteriores que se tem uma coisa que Deus não tolera, é quando peca contra a autoridade dele. É a mesma coisa um pai. Você fica satisfeito se um filho te responder mal, te envergonhar? Não dá vontade de dar logo um tapa na hora? Quando ele erra, você ainda conversa. Quando ele erra, você conversa. Você chama na responsabilidade, mesmo sem gostar. Mas aquela má resposta, aquela agressão, a reação acaba sendo na hora. E às vezes você faz ou toma uma atitude que nem gostaria, pela ira. Porque você acha um atrevimento, um abuso muito grande. E é isso que acontece em todas as páginas da Bíblia, quando eu vejo pessoas que pecaram contra a autoridade de Deus. Davi pecou contra a santidade de Deus. Deus teve misericórdia. Saul pecou contra a autoridade de Deus. Deus o puniu severamente. Todos que pecaram contra a autoridade de Deus, porque Deus é soberano, Deus é Pai. Se tem uma coisa, se Ele mandar fazer, se Ele der uma ordem imperativa, faça isso, não faça diferente não, porque você vai sentir o peso da mão do Pai. Pode procurar de ponta a ponta na Bíblia, todos que pecaram contra a autoridade de Deus, não se deram bem. E aqui era uma ordem imperativa. Deus não perguntou se ele queria, se ele gostava, se ele podia ir, se ele tinha tempo para ir. Não. Foi o caso de Saul. Vai lá e executa aquilo que está na lei de Moisés. Eu te ungi como capitão do meu povo para executar o meu desígnio, o meu querer, que eu deixei consignado na lei de Moisés. Eu tenho uma questão, eu tenho uma mágoa contra os amalequitas. Eles foram ruins, eles foram más, eles não tiveram compaixão do meu povo, quando o meu povo estava lá no deserto. Agora o povo está quieto, o povo está na sua terra, o povo agora tem um líder, o povo agora tem condição. Eu vou estar na frente do meu povo e vou ser responsável para levar o meu povo à vitória. Lá vai o desobediente agora fazer tudo diferente. Sabe o que Deus fez? Usou o mesmo profeta que ungiu, disse para ele: Deus hoje ia confirmar você, mas agora Ele te rejeitou, e já deu o teu trono para o outro, para o teu próximo, que é melhor do que você, porque Ele já tem se provido de um, que o coração é igual dele, porque o teu coração não é o coração de Deus, teu coração está longe de Deus. Deus não gosta de desobediente, Deus não gosta de rebelde, Deus não gosta de pessoas que gostam de fazer as coisas diferentes dos seus desígnios, da sua vontade, porque uma coisa que o ser humano precisa entender é a soberania de Deus. Você pode não gostar de Deus, você pode não acreditar em Deus, você pode não acreditar na existência de Deus, mas eu quero ver você ter poder sobre a sua vida. Tanta arrogância, tanta soberba,
que o ser humano tem, e ele não consegue ter controle sobre a sua própria vida. O homem não consegue ter controle sobre a sua própria respiração, irmão. Um simples vírus lhe prejudica a respiração, de forma que ele precisa de ajuda de um aparelho. Nós não temos controle sobre o ar que está entrando aqui nas nossas narinas. E por que tanta soberba? Tanto orgulho? Tanta presunção? Tanta falta de amor? Tanta falta de compaixão, tanto egoísmo, tanta soberba. E nós não somos nada sem Deus. Jonas, com a capa da religiosidade, Jonas vestindo a capa da religiosidade, mas no coração daquele profeta não tinha compaixão. No coração daquele profeta não tinha amor pelo próximo. Ele profetizava, ele tinha ministério, ele tinha um chamado, ele tinha um nome, mas lhe faltava compaixão, lhe faltava amor pelo próximo. E Deus, eu tenho que chamar este profeta a uma grande missão para lhe ensinar algo que ele ainda não aprendeu. Eu quero lhe chamar uma grande responsabilidade para ensinar algo importante que ele ainda não aprendeu. Ele precisa aprender a ter compaixão pelo próximo, coisa que ele, como profeta, ainda não aprendeu. Deus envia a tempestade. Jonas passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim como Jesus passou 3 dias e 3 noites no seio da terra. E de lá ele gritou, de lá ele se arrependeu, de lá ele se reconciliou com Deus. E você vê isso na oração de Jonas, no capítulo 2 do seu livro. E ele se arrepende, ele ora a Deus. Ele disse, no versículo 4 do capítulo 2, lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Veja o estado dele lá dentro. Eu desci até os fundamentos dos montes, profundo abismo que ele diz. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, Jonas ao Senhor, ao peixe, e vomitou Jonas na terra. Jonas se arrependeu. Ele foi a Nínive, pregou a mensagem que Deus havia lhe dado. E pronto, final. Agora já não é mais com Jonas. Quando a palavra da boca de Jonas é liberada, quando Jonas faz aquilo que Deus tinha mandado ele falar, e a palavra de Deus diz que Deus vela para cumprir a sua palavra. Muitas vezes Deus nos manda falar algo e a gente não entende o porquê que Ele está mandando a gente falar aquilo, ou para aquela pessoa, ou daquela maneira, mas o que nós temos que ter certeza, o que nós temos que nos preocupar, não é para quem, não é para quê, é quem é que está mandando falar. A certeza que precisamos ter é quem é que está mandando falar. Se é Deus que está mandando, se é um ato soberano de Deus, se eu conheço a voz de Deus, se eu conheço Deus, se eu não tenho dúvida do que é Deus, libera a palavra. Libera a palavra. Aí muitas vezes o profeta está mais preocupado. Eu vejo o profeta na igreja, entrega a mensagem e depois diz assim, tem gente murmurando. Pelo amor de Deus, irmãos. Aí eu vou murmurar mesmo. Agora eu não estava não, agora eu estou.
Até a mensagem não estava murmurando, não. Agora, quando você está preocupado com o seu nome, está preocupado com a sua imagem, está preocupado com o que as pessoas vão dizer, está preocupado com o que as pessoas vão achar da palavra. Foi Deus que mandou você falar ou não foi, afinal de contas? Não interessa se gostaram, se não gostaram, se aprovaram, se não aprovaram, se ouviram, se não ouviram, se vão cumprir, se não vão cumprir. Você entregou o que Deus mandou? Acabou, o teu papel já terminou. Foi até ali, ponto final. Não interessa se estão fazendo cara feia, se estão rindo, se estão debochando, se estão gostando, se não estão gostando. Isso não é problema do profeta, irmão. Isso não é problema do profeta. Eu tenho que ter certeza se Deus que mandou falar. Se Deus que mandou falar, e ponto final. Vou entregar a mensagem, ponto final. Acabou. Mas não, prega, entrega a mensagem, Deus manda entregar a mensagem, depois vai emendar a mensagem. E, tem gente murmurando aqui. E tem gente murmurando, sempre tem, vai dizer que não tem gente. É todos que estão gostando da pregação? É todos que gostam da pregação? É todos que apoiam a pregação? Pelo amor de Deus, irmão. Você vai estar preocupado com o joinha para baixo? Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, né? Imagina quem está aqui, está preocupado, ó, você está ouvindo aí a mensagem, mas deixa seu joinha para cima, assim, ó, deixa seu joinha, não faz assim não, poxa, assim você me queima, assim você me deixa mal. Eu tenho, né, com as redes sociais agora, né, a mensagem está indo agora para o YouTube, você tem a possibilidade de botar o joinha lá, ó, deixa o seu like. Se você gostou, deixa seu like. Olha, irmão, mensagem de Deus e profecia do Senhor, não tem like não, deixa seu joinha. Aí o profeta entrega a mensagem e depois vai pedir o joinha. Hein? Aí está levantando um murmurador mesmo, não tinha não, mas agora tem. Imagina, você entrega a mensagem e depois deixa seu like. Ora, não deixa o seu like para baixo não, hein? Tem gente aqui murmurando, tem gente de cara feia, tem gente que não está gostando. Ah, não, mas você está preocupado com isso? Tem que estar preocupado é quem é que mandou falar. Se Deus mandar você entregar para mim a mensagem, não fica preocupado com a minha cara não, que ela é feia mesmo, ela é feia, cara de delegado, etc, é feia. Não fica preocupado com a minha cara, não, irmão. E também não fica preocupado como que eu vou receber, se eu gostei, se eu não gostei, se eu estou concordando, se eu não estou concordando. Isso é problema meu com Deus e o teu é entregar a mensagem. Ponto final. Entrega a tua mensagem e deixa o resto com Deus. Acabou. Não, o pastor tem a cara feia. Ué, tem que consertar a cara primeiro para receber uma mensagem? Não, entrega a sua mensagem. Jonas foi lá e entregou a mensagem do jeito que Deus mandou. Em 3 dias Deus vai destruir essa cidade. Em 3 dias Deus vai destruir essa cidade. E foi passando. Em 3 dias Deus vai destruir essa cidade. Em 3 dias Deus vai destruir essa cidade. O pecado de vocês já chegou, já está cheirando mal nas narinas de Deus. Em 3 dias. E a mensagem foi chegar lá no rei. Ó, tem um profeta aí, e diz que o Deus dele é Jeová. E tem mais, eu ouvi dizer aí que ele chegou aqui, não foi de navio não, ele veio de submarino. Um homem chegou aqui de submarino. Só sei que ele chegou aqui de submarino, e ele está com a palavra forte aí, está gritando aí, dizendo que Jeová vai destruir isso aqui em 3 dias, porque a gente só está fazendo besteira aqui. O rei, como é que é? Chama esse cara aqui. Aí, Jonas, em 3 dias, o Senhor Jeová vai destruir essa cidade. O que é que o rei fez? Rasgou as suas vestes, se despiu das suas vestes reais, se vestiu em saco, jogou terra na cabeça, apregoou um jejum, disse, o homem que comer vai ser morto. Até os animais não vai comer. Vai ser morto para destruição de Deus não, vai morrer antes. Ninguém come e todo mundo vestido de saco aí, de joelho, pranteando, orando, se humilhando. Quem sabe Deus não muda o propósito dele? Olha só, irmãos, uma cidade fazer isso. E a Bíblia diz que tinha só de homens 185 mil.
de joelho, vestido em saco, jejuando, um povo feroz, terrível. Se você ler a história do povo assírio, o que eles faziam em campo de guerra, o que eles faziam com seus inimigos, atrocidades terríveis, 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 terríveis. E Deus agora olhou para aquilo ali e falou: vou ensinar esse profeta agora quem sou eu. Porque muitas vezes nós estamos lá, indo lá no prostíbulo, indo lá na Cracolândia, indo lá na praça, etc, etc, mas nos falta compaixão. Às vezes eu vejo pessoas pregando, mas prega sem compaixão. E não adianta pregar sem compaixão. É preciso que pregue com compaixão, porque a Bíblia diz que todas as vezes que alguém pedia socorro ao Senhor, o Senhor olhava não com os olhos físicos, mas com os olhos do coração, porque compaixão é olhar com os olhos do coração. Eu dei um estudo bíblico lá na nossa congregação, a respeito do leproso, que se chegou diante do Senhor Jesus, e disse: Senhor, se tu queres, bem pode tornar-me limpo, se tu queres. E aí tem uma série de situações que envolve esse texto, mas o mais importante é que o Senhor Jesus olhou para ele, e não olhou para ele como todo mundo olhava, porque se o Senhor Jesus olhasse para ele como todos olhavam, ele ia ser apedrejado, porque ele não podia sair do vale dos leprosos, ele não podia se aproximar de ninguém, ele não podia dirigir a palavra a ninguém, ele não podia tocar em ninguém, ele não podia se aproximar de ninguém, e ele quebrou todos os protocolos. Mas a Bíblia diz que o Senhor olhou para ele com os olhos do coração, se moveu de íntima compaixão e tocou nele. Ai, Jesus, coisa que o Senhor não podia fazer, era tocar num leproso. O Senhor tocou nele, porque se moveu de íntima compaixão. Com a mesma coisa aconteceu com o cego Bartimeu. Todos passando à beira do caminho, eles todos enxergavam, mas na realidade viam, mas não enxergavam. E Bartimeu não via, mas enxergava, porque ele conseguiu enxergar Jesus Cristo como filho de Davi, e os outros ali não enxergavam, só enxergavam um maltrapilho, nem nome ele tinha, o filho de Timeu. Bar em hebraico quer dizer filho, Bartimeu, filho de Timeu, Bar em hebraico, filho. Qual era o nome dele? Ninguém sabe, porque ele era mendigo, só conhecia o nome do pai. Olha o filho de Timeu aí, o Bartimeu. E ele começou a gritar, mas Jesus olha para ele de um olhar que ninguém tinha olhado, o olhar da compaixão. Se colocou no lugar dele. Ter compaixão é se colocar no lugar do outro, irmãos. Nós estamos vendo um mundo de evangélicos, todo mundo dizendo que é evangélico, virou moda ser evangélico, muita falácia e pouca compaixão, porque é um evangelho que está sendo pregado sem compaixão, é um evangelho da fama, o evangelho do dinheiro, é o evangelho do teatro, é o evangelho da encenação, mas pouca compaixão, milagres forjados, milagres fabricados para enganar, para explorar o povo, e você não vê o genuíno e verdadeiro milagre, porque Deus não faz, porque Deus não vai satisfazer o ego humano. Deus realiza milagre por compaixão. Deus não vai satisfazer o meu ego e fazer milagre para que eu fique famoso. Deus realizará milagre por meu intermédio, por compaixão, por misericórdia. Quando eu me colocar como vaso, quando eu me colocar como instrumento, quando eu me colocar na brecha, Deus vai me usar para operar milagres, por ver compaixão no meu coração e por Ele agir de compaixão, mas nunca fará para engrandecer o meu nome, para me tornar famoso ou para me tornar conhecido, porque é o nome dEle que tem que se tornar conhecido, é o nome de Deus que tem que ser proclamado, é o nome de Deus que tem que ser famoso, e não o nome do vaso ou do profeta.
E o Senhor quis ensinar Jonas a ter compaixão. E veja, Jonas fez a missão, se sentou e ficou. E agora eu vou ver o que Deus vai fazer. Eu vou esperar os 3 dias para ver o que... Você imagina, irmão, em 3 dias eu vou destruir essa cidade. Agora eu vou me sentar bem longe para ver o fogo caindo do céu e destruindo a cidade. Pelo amor de Deus, irmão. Ele tinha que estar de joelho distante, Senhor. Eu fiz a tua vontade. Eu preguei, Senhor. Eu preguei uma mensagem muito dura. O Senhor me usou. Eu sei que foi o Senhor que me usou. Eu sei que é vontade tua. Eu sei que é a palavra tua. O Senhor foi muito duro. O Senhor está dizendo que vai destruir esse povo, Senhor. Por que ele não fez igual a Moisés? Senhor, não faça isso não. Não, faz não, Senhor. Não, mas eu vou levantar outro povo de você, rapaz. Olha o Senhor provocando Moisés. Aí, peraí, né? Quer dizer que agora não vou ser mais conhecido como descendente de Abraão, agora vão ser descendente de Moisés? Senhor, não, Moisés não, Senhor. Senhor, se for o caso, o Senhor risca até meu nome do livro. Mas deixa eles. Eu? Riscar meu nome? Sai fora, rapaz. Primeiro eu, farinha pouco, meu pirão primeiro. E Paulo também fez isso, né? São os 2 homens na Bíblia que disse que se, por compaixão, eles estavam dispostos a perder a deles para que os outros alcançassem. Irmãos, só desses 2 homens na Bíblia que a gente vê isso. Moisés e Paulo. Abraão também, mas Senhor, se colocou como intercessor, mas Senhor, o Senhor me perdoa, mas se tiver 50 justos lá, não... E Jonas, Senhor, vem cá, tem 185 mil desobedientes lá, não tem nenhum obediente lá, não? Não dá para o senhor poupar nenhuma criancinha daquela? Não dá para o senhor poupar ninguém, não. Sentou lá e ficou esperando o fogo cair, para destruir todo mundo. Passou 1 dia, nada. Passou 2 dias, nada. Passou 3 dias, nada. Aí o sol está queimando a mulher dele. Aí o Senhor faz nascer uma bobeira, nasce, né? Ali, cobre a careca dele lá. Aí ele se sente todo confortável, esperando o circo pegar fogo. Aí no outro dia, o sol lascou de novo. Aí a bobeira murchou, ele ficou bravo, ficou irado. Aí o Senhor da boboreira tu teve misericórdia, né? Mas você não plantou, você não regou, você fez nada. Agora aqueles 185 mil vidas lá, só de homens, 185 mil, tudo de joelho, vestido em saco, derramando terra sobre a cabeça, em jejum, e eu não vou olhar para eles? E arrependidos, não vou olhar para eles, Jonas? Qual é a resposta de Jonas? Os irmãos bons de Bíblia aí, qual foi a resposta de Jonas? Cadê os bons de Bíblia aí? Qual foi a resposta de Jonas essa pergunta? Não teve, porque termina assim. Eu falei no começo que o livro de Jonas termina com a pergunta. E quem pergunta é o próprio Deus. E termina o livro. Acabou. Olha aqui como termina o livro. Né? Eu falei aqui. Olha só. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Respondo aí. Né? 10, versículo 10. E disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande Nínive. Nós, servos de Deus, precisamos, nos dias de hoje, orar com compaixão.
compaixão do desobediente, compaixão do rebelde, compaixão de quem não merece, compaixão daqueles que estão fazendo tudo errado. Mas quando eu oro com compaixão, Deus, a palavra dele produz vida, produz arrependimento. Olha, não foi Jonas que promoveu o arrependimento, foi a palavra liberada. Deus quer que você libere a palavra, a ação é do Espírito Santo, não é você que vai converter, não é você que vai salvar, não é você que vai gerar o arrependimento no coração do ouvinte, mas a palavra precisa ser liberada. E o Senhor quer nos levantar como apregoeiros da justiça, com compaixão, numa geração perversa, numa geração má, numa geração descrente, numa geração que não acredita em Deus, numa geração que não crê em Deus, não crê na existência de Deus, que debocham de Deus, mas uma geração que precisa de Deus, que carece de Deus, que necessita de Deus, que precisa da misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que todos que se chegam a Deus, Deus não o lança fora. Todos, até o ímpio Manassés, 52 anos de impiedade, de maldade, teve o desatino de prender o profeta Isaías e mandar decapitá-lo. Um homem terrível, idólatra, perverso, mau. Mas no final da vida, se arrependeu. Todo o juízo que Deus tinha maquinado contra ele, o Senhor suspendeu. Muitas vezes eu já ouvi profecias e mensagens. Tem uma sentença aí, hein? Tem uma sentença. E eu já orei pedindo a Deus para mudar a sentença. Uma coisa que eu aprendi na Bíblia é que Deus não muda plano. Não, plano não. Os planos de Deus são imutáveis. Ninguém faz Deus mudar os seus planos. Por exemplo, o arrebatamento da igreja. Alguém pode convencer Deus ao contrário? Faz parte do plano. Foi o plano da salvação. O diabo tentou de todas as formas, botou pessoas, fez de tudo para acabar com Israel, acabar com os desígnios, mas era plano de Deus. Então Deus intervém. Plano não, você não vai mexer com meus planos não. Deus não trata o homem como marionete. Deus não fica aqui se intervendo toda hora nas nossas ações, nas nossas decisões. Nós precisamos ser responsáveis pelas nossas decisões. Nós acertamos, nós erramos e pagamos as consequências das nossas ações. O que nós temos que pedir é inteligência a Deus, sabedoria a Deus, para tomar ações e decisões acertadas. Porque Deus não ficará aqui mexendo toda hora nas nossas decisões. Uma vez uma irmã pediu assim, Senhor, pastor, vamos orar para Deus fazer a vontade dele. Eu falei, não, irmã, ora ao contrário. Pede a Deus para intervir na vida dos homens, para eles fazer a vontade dele, porque Deus sempre faz a dele. O homem é que não faz. O homem é que não faz a vontade de Deus. Deus sempre, quando é plano de Deus, irmãos, Ele sempre faz a sua vontade, e ponto final. Agora, uma coisa que eu aprendi na Bíblia, é que Deus muda propósito muda. A Bíblia fala que Deus já intentou mal contra alguém, e quando essa pessoa se arrepende, Deus muda o propósito para bem. Deus muda, mas eu já ouvi pessoas falando assim, olha, eu não vou morrer porque eu tenho promessa. Fez até música, e a música é boa e é gostosa de cantar. Eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos. Aí já tem um problema teológico aí, que Deus não sonha. Deus não sonha. Deus tem propósito. Agora, se você ler o livro de 1 Samuel, e eu me arrepio todo, minha carne treme quando eu leio aquele versículo, Deus mudando um propósito de bem para mal. Do mesmo modo que Deus muda um mal para o bem, Ele muda o bem para o mal. Esse negócio de dizer que não vai morrer quando Deus não cumprir a promessa em você, Deus cumpre a promessa. E a exigência que Ele fez? Tu cumpriu? Vai morrer com promessa, sem cumprimento de promessa, porque está na desobediência. Vai.
Sabe o que o Senhor disse para Eli? Está lá em 1 Samuel. Eu me tremo todo quando eu leio aquilo ali. O Senhor disse assim para Eli: eu prometi que não faltaria da tua geração quem oferecesse sacrifício diante de mim. Todos os teus filhos seriam sacerdotes e sumos sacerdotes da tua casa, da tua geração, que eu prometi. Mas a partir de agora não será mais assim. Olha só, mudou. Não será mais assim. Porque eu honro aqueles que me honram e eu desprezo aqueles que me desprezam. Tu desprezaste a minha palavra e honraste mais os teus filhos do que a mim. Agora é eu que estou te rejeitando. O bem que eu planejei para você, para a tua família, eu estou agora voltando atrás, porque você me desonrou. Você não me honrou. E ao passo que vemos homens que passaram uma vida de impiedade e no final honraram a Deus e Deus não honrou. Ué, a gente quer a misericórdia de Deus para nos perdoar. E não vamos obedecer a sua voz? Não vamos obedecer os seus mandamentos? Não vamos obedecer os seus desígnios? Quer dizer que só queremos o bem e não a obediência? Né? Eu quero o bem, a promessa e não a obediência. Eu me lembro de muitas promessas que Deus me fez na minha juventude, na minha adolescência, mas acompanhado daquelas promessas vinham exigências. E exigências pesadas, gente. Eu lembro, não era só promessa não. Então, se não cumprir a promessa, eu não posso culpar a Deus, porque Deus vela pela sua palavra. Se não cumprir promessa, porque saiu do rumo, fugiu, saiu do caminho, pronto. E agora você vai dizer o que de Deus? Você não fez a sua parte. Saiu do lugar, saiu do tempo, né? Não obedeceu. Seguiu um outro rumo, um outro caminho. Você pode até voltar novamente para o centro da vontade de Deus, mas o caminho que você vai dar lá, ó. Podia ter entrado na terra com 40 dias, agora vai entrar com 40 anos. Pela desobediência. Né? Olha o caminho que vai dar agora. Até voltar de novo ali para o centro da vontade de Deus, por causa da desobediência. Podia ter ido de navio, foi na barriga da baleia. Terminando esse estudo, porque Jonas ficou muito irado, bravo, e disse, olha só a resposta dele para Deus, olha só, para terminar. Olha só. Então disse Deus a Jonas, é o caso razoável que assim te enfades por causa da bobureira? E ele disse, é justo que me enfade ao ponto de desejar a morte? Porque no versículo 3 do capítulo 4, versículo 3, ele diz assim, peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Olha só, nem no barriga da baleia ele pediu a morte. Veja só, no fundo do mar, dentro da barriga da baleia, ele pediu para entrar no templo de novo. Pediu vida, mas agora quando ele viu que Deus perdoou o pecador, ele quer morrer com raiva. Viu? Eu não falei, olha o que ele diz aqui em cima, olha só. Não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Pois por isso me preveni, me preveni, olha só, é muito arrogante. Por isso me preveni, porque sabia que és Deus piedoso e misericordioso, então eu não preciso liberar a palavra. Longânimo e grande em benignidade, e te arrependes do mal. Mas o Senhor viu um mal. Jonas se esqueceu de uma coisa, o mal que Deus estava vendo e Nínive estava vendo dentro do profeta. Às vezes, irmãos, nós estamos achando que Deus só está vendo o mal que está no mundo,
que Deus só está vendo o mal do ímpio, mas Deus também enxerga o mal que está dentro de nós, que conhecemos e professamos o seu nome. E este mal que Ele quer extirpar de nós, e muitas vezes Ele nos leva para caminhos doloridos, para que aprendamos e enxergamos o mal que está dentro de nós, porque muitas vezes achamos que o mal só está dentro do outro, e nós estamos cheios de rapina, de maldades, e cobertos pela capa da religiosidade, uma suposta santidade, e Deus nos leva a certos desertos para entendermos que precisamos ter compaixão. Quando Jonas pediu para aqueles marinheiros jogarem ele no mar, a Bíblia diz que eles foram cobertos por um grande temor, eles não queriam de jeito nenhum jogar Jonas no fundo do mar, tiveram piedade, tiveram misericórdia. Olha agora, os ímpios tendo misericórdia, se arrependeram e alcançaram misericórdia, tiveram misericórdia, e exerceram misericórdia. Quando ele estava no fundo do mar, como ele disse aqui, no fundo do abismo, ele clamou por misericórdia e disse que assim, minha alma engrandece. Ele cita um salmo aqui, faz um salmo aqui no final do capítulo 2. Agora, quando ele vê o pecador penitente, arrependido e perdoado, ele fica bravo, pede a morte. Sou eu. Aí não, Senhor. Um publicano, essa pessoa que o Senhor perdoa, justamente essa pessoa que o Senhor perdoa, ela não merece. Agora vai entender Deus, irmão. Mas o que ela fez é imperdoável. Vai entender Deus agora. Não é para entender, é para aprender. Muita gente está querendo entender Deus. Meu irmão, não tenta entender Deus, não. Só aprenda. Aprende, aprende, aprende e aprende. Como que se aprende? Sendo servo. Servo, discípulo. Tem muito mestre aí, tem mestre espalhado para tudo quanto é lugar, mas a Bíblia diz que na igreja primitiva tinha muito discípulo. O problema hoje é que tem mais mestre do que discípulo, e quando se tem muito mestre e poucos discípulos, tem pouco aprendizado, e mais ensinamento. Agora tem que saber que ensinamentos são estes. Como estão sendo? Qual a qualidade desses ensinamentos? Que nós nos coloquemos na condição de servos, de discípulos, e aprendamos a ter compaixão e a pregar, fazer as coisas com compaixão, né? Hoje tudo que se faz tem que tirar uma selfie. Hoje tudo que se faz, se a Bíblia diz, se a mão direita fizer algo que a mão esquerda não saiba. Hoje tudo é Face, tudo é Instagram, tudo é YouTube, tudo é lá, tá, né? A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, irmãos. A Bíblia diz, não toque trombeta. E muitas vezes nós queremos fama, nós queremos glória, nós queremos reconhecimento humano, nós queremos reconhecimento dos homens, e não fazemos por compaixão, por misericórdia, aquilo que Cornélio fazia. Deus viu um homem que não tinha salvação, irmão, e Deus, eu preciso salvar esse homem. Mas os anjos não podem pregar para ele. Eu vou enquadrar um lá, preconceituoso. Primeiro eu vou enquadrar ele, que ele é preconceituoso. Ele não vai pregar para Cornélio de jeito nenhum. Eu vou ter que enquadrar ele primeiro, ensinar ele primeiro, para depois ele pregar para Cornélio. Ou seja, irmão, Deus para salvar alguém tem que usar, você tem que me usar para liberar a palavra, irmãos, olha só. E muitas vezes Deus não pega, não, melhor não, Deus não vai pegar, não, o melhor crente na igreja, não, nem aquele que fala bonito, não, vai pegar é aquele que precisa aprender, aquele que precisa se consertar, aquele que precisa se corrigir. O Senhor enquadrou Pedro primeiro lá em Jope, mostrou uma visão, e Pedro contestou, o Senhor lhe ensinou, e ali chegaram aqueles homens, aí ele foi entender que aquilo era propósito e desígnio de Deus. Chegou lá, Deus vai e contraria Pedro de novo, batiza todo aquele povo com o Espírito Santo. Eu pensei que era só para nós, agora também é para os outros.
O Senhor surpreende Pedro, primeiro pela conversão e depois pelo batismo com o Espírito Santo para os outros povos. Deus quebrou o preconceito de Pedro. E quantas vezes pregamos com preconceitos? Pregamos sem compaixão. Que é isso, irmão? Aquele discurso bonito de Pedro ali no cenáculo, após. A Bíblia diz que depois daquilo ali, era 3 mil almas, daqui a pouco eram 5 mil, mas continuava preconceituoso. Continuava. Quando chegou na hora de pregar para lá o centurião, né? Cornélio, Deus teve que enquadrar ele. Mas na frente nós vemos lá em Gálatas, Paulo enquadrando ele de novo, Pedro, por causa do preconceito, né? Quando chegava a turma de Tiago, Pedro passava para cá. Quando a turma de Tiago não estava lá, Pedro passava para cá. Né? Pedro era dos moderados quando a turma do Tiago não estava, mas quando a turma do Tiago chegava, que era conservador, ele passava para cá, eu sou conservador. Quando ele não estava, eu sou moderado. Tem assim também, pastor? Que isso? Não é não? Eu quero estar politicamente tranquilo. Né? É aquele que faz o politicamente correto. Politicamente correto. Né? O que ele é? Você não sabe o que ele é, porque ele é o que é a situação, né? A situação. Ele muda de acordo com a situação para ficar bem com todo mundo. Fica bem com todo mundo e fica mal com Deus. Amém? Irmãos, a primeira igreja que foi enquadrada em Apocalipse foi Éfeso. Primeira igreja. E para o pastor daquela igreja não reclamar que o Senhor era injusto, o Senhor começou a listar toda coisa boa que ele fazia. Tu foste fiel. Tu é um homem sincero. Tu puseste à prova os maus obreiros e os achaste fiéis. Tu é um homem firme. Tu estava indo muito bem, até que você deixou o primeiro amor. Aí que está o problema. O único problema seu é esse. Você fez tudo certinho, fez tudo direitinho, mas perdeu o primeiro amor. E tem mais, o negócio é tão grave perder o primeiro amor, que o resultado seria duro, que o Senhor falou. Se tu não te arrependeres, eu tirarei o teu nome do meio desse catiçal. Eu vou te arrancar. Como que você conserta isso? Veja onde você caiu. Veja o que fez você perder esse primeiro amor. Então, fica esse ensinamento para nós. Não basta fazer tudo direitinho, tudo certinho, se não for por amor e se não for com amor. Está trabalhando muito, né, meu irmão? Mas quando chega em casa murmura, chega em casa reclama. Você não sai da igreja, mas também não para de murmurar. Você não para de trabalhar, mas também não para de reclamar. Você sabe por que você reclama? Porque não é com amor nem por amor. Você sempre reclama que não tem reconhecimento, é porque lhe falta amor. Porque o dia que você fizer com amor e por amor, você não importará quem está olhando e quem está reconhecendo, porque você faz por um motivo maior, o amor. O amor. E o galardão não é pela quantidade, é pela qualidade. Amor. Sem amor. E é isso que faltava no coração de Jonas. Tinha palavra, mas faltava amor. Não basta ter só palavra, tem que ter amor. Não basta ter chamada, tem que ter amor. Não basta ser vocacionado, tem que ter amor. Não basta ser profeta, tem que ter amor, tem que ter compaixão. E isso Deus ensina no livro do profeta Jonas, no último versículo. No último versículo, Deus faz uma pergunta e espera que o respondamos. Ele está buscando a nossa resposta,
para a pergunta que ele fez e encerra o livro do profeta Jonas. Deus em Cristo vos abençoe, pastor, muito obrigado pela oportunidade, a todos vocês que nos acompanham e estarão também nos acompanhando futuramente pelas redes sociais, que você não se esqueça, faça por amor, trabalhe por amor, haja por amor, viva por amor, o amor supera todas as coisas. Que Deus e Cristo, que o amor de Deus alcance a todos, em nome de Jesus, amém.